Então, não tem como a gente ficar inerte em relação a isso. Não tem como a Secretaria de Educação ficar parada em relação a esse anacronismo que a escola atual vive. É preciso que ela faça alguma coisa. E aí o que ela propõe para ser feito é a proposta dos ciclos. É o projeto dos ciclos. Ou seja, ela respaldada pelo artigo 23 da LDB, apresenta outras possibilidades de organização do espaço-tempo escolar, ou seja, ciclos, né? Ciclos para o ensino fundamental e para a educação infantil. A educação infantil também faltou aqui nesse slide, mas é ciclos para a educação infantil e para o ensino fundamental e a semestralidade para o ensino médio. Nós temos, então, 3 ciclos. A educação infantil, ensino fundamental, anos iniciais, e ensino fundamental, anos finais. E uma semestralidade para o ensino médio, né? Então, é uma alternativa à seriação. Essas alternativas podem atenuar a descontinuidade, porque o aluno para tudo quando termina o ano e continua novamente o ano seguinte, sem que o ano anterior seja considerado de forma pedagógica, né? Então, ela é uma alternativa que visa superar a fragmentação, dando um tempo maior para as aprendizagens, verificando a lógica de todo o processo, e não simplesmente um ano. A lógica não é mais o tempo, não é quantitativa, e sim qualitativa, sempre. É essa lógica que fomenta os ciclos, né? Então, está aqui os ciclos das aprendizagens, estão estruturados. O que estrutura os ciclos são esses pontos aqui. A gestão democrática é o que estrutura a construção dos ciclos numa escola, a gestão democrática, a formação continuada desses professores, com certeza, a reorganização dos espaços da escola, das salas, do trabalho pedagógico, dos tempos que a escola tem, tempo de recreio, tempo de ir ao banheiro, tempo de comer, tempo de reforço, sala de vídeo, sala de leitura, sala de informática. Os tempos e os espaços que a escola possui precisam ser reorganizados, né? A coordenação pedagógica e o conselho de classe na escola também são instâncias fundamentais que estruturam os ciclos. Além disso, a articulação entre os níveis de avaliação. Tem que se articular a avaliação em redes com a avaliação institucional e a avaliação das aprendizagens. São 3 níveis das aprendizagens, avaliação institucional e avaliação em larga escala, ou a de redes. Esses 3 níveis de avaliação têm que estar articulados. Ou seja, o que está se trabalhando na avaliação das aprendizagens, por exemplo, que é a avaliação que se avalia os alunos, que se verifica o que os alunos estão aprendendo ou não, elas devem estar em consonância com a avaliação das redes, com o IDEB, com o SAEB, a Provinha Brasil, a Prova Brasil. Então, tem que articular os 3 níveis de avaliação. Esses pontos aqui, esses 5 pontos, são os pontos que estruturam, né, que são as estruturas, os alicerces dos ciclos, né, aqui no DF. E a semestralidade é uma reorganização dos espaços e dos tempos escolares para o ensino médio apenas, né? Visa superar a dimensão quantitativa da nota, simplesmente fragmentada e linear. Agora é o primeiro ano, agora é o segundo, agora é o terceiro, como se fosse uma escadinha linear, cumulativa, quantitativa, e não fosse algo qualitativo, algo que fosse contínuo, né? E não fragmentado, e não se termina um ano e começa outro, sem que o outro ano anterior possa ser levado em consideração, possa ser continuado, né? Então essa que é a progressão continuada, é quando você está progredindo, né, dando continuidade a um movimento cíclico, e não quando você rompe e faz rupturas bruscas de um ano para outro simplesmente, né? E aí visa no ensino médio. O ensino médio visa consolidar e aprofundar os conhecimentos obtidos no ensino fundamental, visa aprimorar o senso crítico, a autonomia intelectual e a continuidade também de estudos, é claro. Qualquer documento que trate hoje sobre ensino médio sempre trabalha nessa perspectiva de que ensino médio é apenas uma continuidade para que o aluno possa estudar
é apenas um ponto para que os alunos possam continuar estudando. Então, o ensino médio não significa término, né? Nesse sentido. E aí, na semestralidade, os componentes curriculares, as disciplinas, elas são ofertadas em 2 blocos. São 2 blocos divididos em 2 semestres. Esses 2 blocos são oferecidos concomitantemente, ao mesmo tempo, simultaneamente, nos 2 semestres. Então, são 2 blocos, né? São 2 blocos com disciplinas distintas, o bloco 1 e o bloco 2, o bloco A e o bloco B, por exemplo. E esses 2 blocos, eles são ofertados num semestre e os 2 blocos também são ofertados no outro semestre, ao mesmo tempo, né? O cerne da questão que fomenta a discussão dos ciclos e da semestralidade também é a não aprendizagem. O fracasso escolar é o centro, o núcleo, o cerne dessa questão da reorganização dos espaços e dos tempos escolares, né? Por quê? Porque a reprovação e a correção de fluxo, que é as turmas de aceleração, não surtiram efeito. Nós sabemos disso. São saturados, não surtiram efeito. Não se mostraram o modelo mais adequado, né? Então, a história de reprovação, de fracasso escolar, né, ela é muito mais antiga do que os ciclos. Os ciclos são agora, são super recentes. Nós temos quanto tempo aqui em Brasília? 1 ano? 2? E quantos anos nós já estamos caminhando com uma história de fracasso escolar, de evasão, repetência, abandono, reprovação com níveis altíssimos. Então, a história do fracasso escolar, da reprovação, da não aprendizagem, é muito mais antiga, muito mais longa do que os ciclos. E há evidências, há provas, na verdade, provas científicas de que o modelo seriado já está saturado, está esgotado, não cumpre mais a função social hoje que a escola é demandada. Então, já o modelo de ciclos, a gente não pode dizer o mesmo, né? O modelo seriado, sim. Há provas, há pesquisas científicas nacionais e até internacionais de que a seriação não tem mais lugar na função social posta para a escola hoje. Agora, os ciclos é algo que as evidências são contrário. As evidências e há provas científicas também, segundo o currículo em movimento, de que os ciclos é o modelo mais adequado para o que a sociedade quer da escola hoje, né? Então, nesse sentido, a Secretaria de Educação elaborou um roteiro para a discussão dos ciclos. São alguns cadernos que ela elaborou, né? Esse caderno, são vários cadernos que para a educação infantil, para o ensino fundamental, séries iniciais, para o ensino fundamental, séries finais e para o ensino médio. São 4 cadernos que são roteiros com perguntas e respostas, né, que são mandadas para as escolas, para que as escolas possam, a partir desses roteiros, possam discutir, né, com seus pares ali, quais são o norte, né, dessa discussão, desse debate. Então são perguntas e respostas. Eu trouxe aqui para vocês eu fiz uma compilação dessas perguntas, dessas respostas, organizei esse material aqui, peneirei aquilo que é mais relevante, mais importante, que poderia ser cobrado na prova de concurso, por exemplo, que traz polêmica, que pode ser divergente, né? E aí trouxe aqui, juntei os 4, tanto educação infantil, ensino fundamental, séries iniciais e séries finais, o ensino médio, num trabalho só, né? Para que quando vocês forem ler o roteiro, porque é preciso que vocês leiam esse roteiro, ele é fácil de ser encontrado, basta vocês digitarem roteiro para discussão dos ciclos, né? E vocês vão baixar esses 4 cadernos e vão estudar por meio desses roteiros. Por quê? Porque são roteiros simples, fluentes, que trazem a questão de forma bem pontual, bem direta, bem objetiva, né? São perguntas e respostas. Quando vocês forem ler esse roteiro, vocês se baseiem
nessa resenha que eu fiz aqui, nessa análise, nesse resumo que eu fiz desses roteiros, para que vocês possa fluir o estudo de vocês. A primeira pergunta que os 4 roteiros trazem, né, o que são ciclos de aprendizagem? E aí as respostas são as mesmas. Organização do tempo e do espaço escolar. Tendo em vista o atendimento aos diferentes níveis de aprendizagem dos estudantes, considerando a lógica do processo. Então, ou seja, eu quero atender a todos os estudantes numa lógica. A lógica não é terminar um ano e começar o outro de forma fragmentada. Não é linear. A lógica é continuada. Não é algo linear. O primeiro ano, depois o segundo, depois o terceiro, depois o quarto. Não é assim que a gente aprende. Nós aprendemos de forma continuada, numa lógica que não é essa lógica fragmentada, com rupturas, nem é fechada no ano e nem termina a aprendizagem quando termina o ano. Então, a lógica do processo é uma lógica qualitativa e não quantitativa, né? Então, para isso, pressupõe-se um trabalho coletivo, porque a escola pressupõe-se, na verdade, recuperar o trabalho coletivo, porque a escola está há algum tempo com essa questão, com essa cultura de trabalho fragmentado, de cada professor na sua sala, fechado, isolado, sem comunicação com os demais. Então, esse trabalho com ciclos visa recuperar o trabalho coletivo, que é o cerne da escola, sempre deveria ter sido, né? E esteve por um tempo perdido. Também a avaliação formativa, vocês vão ver o tempo inteiro que a avaliação formativa é um dos pilares para a organização escolar em ciclos. É o principal pilar, na verdade. É o principal alicerce que sustenta a organização em ciclos. É aquela avaliação que é feita durante o processo, continuamente, né? Aquela avaliação em que o professor tem feedbacks constantes e, por isso, com esses feedbacks, ele pode intervir durante o processo. Porque eu não espero terminar o processo, que é o bimestre, o semestre, o ano, para poder saber como que o aluno está. Eu avalio durante o processo. Ao ensinar, eu estou avaliando. Então, essa avaliação acaba sendo formativa. É uma avaliação que ensina, é uma avaliação que forma, porque eu avalio ensinando. Eu ensino avaliando o tempo todo. E aí, esses resultados, eles retroalimentam a minha prática como professor. E eu posso, então, intervir na hora, durante o processo, e não esperar o tempo, perder tempo. O aluno perde aí 6 meses para ser avaliado, ou 2, 3 meses para ser avaliado, para depois saber o que pode ser feito, e aí você perde tempo. Então, nessa lógica de ciclos, nós não temos mais essa perda de tempo. Nós temos, então, agora, alunos que durante o processo, durante o momento que está acontecendo, ele também está sendo avaliado, e uma avaliação que ensina, uma avaliação que forma, que ele aprende ao ser avaliado também. Então, é uma avaliação formativa. E, além disso, é a progressão de todos os estudantes. Todos os estudantes vão progredindo de forma continuada, sem ruptura, né? Sem aquela ruptura que é tão peculiar à seriação, né? Que na seriação você tem o primeiro ano, terminou. Vem o segundo ano, terminou. Vem o terceiro ano, terminou. E você rompe ali e fragmenta o processo. Então, a progressão é continuada. Você progride como aluno nas aprendizagens de forma continuada e não de forma brusca e fragmentada como é na seriação. E, mais uma vez, a coordenação pedagógica ela é um espaço de que tem que ser ressignificado, né, como formação continuada para que os professores, na coordenação pedagógica, nas formações, que essa formação pode ser direta, uma palestra, uma oficina, ou então uma aula, ou até mesmo indireta, que for discussões, debates entre os professores mesmo. E nessa formação, esses professores vão ressignificar as suas concepções e práticas a partir desses pilares aqui que sustentam os ciclos. Por essa razão que a coordenação pedagógica é um espaço-tempo fundamental para a reelaboração dessa cultura. E além disso, ainda
ainda nessa primeira pergunta aqui, o que são ciclos de aprendizagem, esse roteiro diz que os ciclos são, as séries, uma série, ela corresponde a um ano letivo. E os ciclos, ela corresponde a 2 anos letivos. 2 ou mais anos letivos, né? No caso nosso de Brasília, um ciclo corresponde a 2 anos. Tem outras unidades da federação, municípios, estados, em que os ciclos têm mais de 2 anos. Mas, de qualquer forma, para nós, para fins de prova, nós temos aqui, então, uma série, 1 ano letivo, um ciclo, 2 ou mais anos letivos, né? Porque alguns alunos, ou muitos alunos, talvez a maioria deles, né, necessitam de mais tempo, né, e de mais métodos diferentes, diversificados, diferenciados, né, para alcançar suas aprendizagens. Então, precisa de mais tempo. 1 ano só não é suficiente. Até porque, na lógica da seriação, você tem aí 4 bimestres. Você demora, você espera terminar o bimestre para poder fazer a avaliação. Você perdeu 2 meses aí de intervenção. Porque se a avaliação fosse contínua, fosse o tempo todo, fosse formativa, né, você não esperaria terminar o bimestre para poder fazer a avaliação. Você poderia intervir lá no começo do bimestre, quando você fez a avaliação, ou no meio do bimestre, quando você fez a avaliação e verificou que não estava acontecendo como deveria, né? E aí, como será a organização dos ciclos escolares nas escolas, né? As escolas, nos anos iniciais, nos blocos 1 e 2, o bloco 1 e 2 corresponde ao 2º ciclo do ensino fundamental. Ensino fundamental, nós temos 2 blocos. O bloco 1, que é o BIA, Bloco Inicial de Alfabetização, que é o 1º, 2º e 3º ano. E o bloco 2, nós temos o 4º e o 5º ano. Nesses 2 blocos aqui, nós temos 3 eixos integradores, eixos que integram o trabalho pedagógico, que sustentam, que fomentam o trabalho pedagógico no bloco 1 e 2, ou seja, do 1º ao 5º ano, 2 blocos, né, de um mesmo ciclo. Nós temos aqui o eixo da alfabetização, o eixo do letramento e o eixo da ludicidade. Esses 3 eixos aqui já eram do bloco 1. Agora foram também estendidos para o bloco 2. Já eram do BIA, né? Agora, com a organização em ciclos, estendeu-se também para o bloco 2. Então, o trabalho pedagógico da escola deve ser assentado na alfabetização, né? No letramento, que é inserir uma prática social à alfabetização, e na ludicidade, porque são crianças, né? Então tem que ser lúdico mesmo. E aí, as estratégias que serão utilizadas para poder organizar as aprendizagens nesse bloco será a avaliação formativa, é a primeira, fundamental. Estudem bastante a avaliação formativa, é uma certeza que eu tenho em relação a essa prova e qualquer prova de conhecimentos pedagógicos, mas a essa principalmente porque o momento é esse, é que a avaliação formativa vai cair na prova. Ela vai cair na prova porque a discussão que se faz em torno dessa avaliação aqui, dessa estratégia, desse modelo, dessa referência de avaliação é muito forte. É o que se espera, ela é que sustenta a organização em ciclos. É a avaliação formativa. É a que dá sustentação, alicerce, base para os ciclos. Então, a avaliação formativa ela é fundamental para que se estruture, se organize uma escola ciclada, né? Por quê? A avaliação formativa não espera, é durante o processo que se faz a avaliação. Se ensina avaliando, como eu disse antes. O trabalho é diversificado, então se pretende aqui superar uma lógica de trabalho apenas com folhas impressas, apenas com quadro, ou seja, tem que se diversificar o trabalho para poder contemplar as diversas formas de aprender, as diversas dificuldades de aprendizagem, as diversas potencialidades também de aprendizagem. O reagrupamento intra e interclasse. O que é reagrupamento? O reagrupamento é o seguinte, na lógica de ciclos, nós não precisamos ficar com a turma fechada ao começar e ao terminar o ano, com a mesma turma, não precisa. Os alunos podem ser reagrupados conforme as suas dificuldades, conforme as suas facilidades também, seja como for, dentro da sala de aula, ou seja, eu faço grupos dentro da mesma sala e faço grupo entre as salas. Eu tenho um bloco, BIA,
O bloco, o BIA, é formado, que é o primeiro bloco, né? Do ensino fundamental, que é o segundo ciclo. O segundo ciclo tem 2 blocos. O primeiro bloco é o BIA, tem o primeiro, o segundo e o terceiro ano. Eu posso pegar esses 3 anos, reagrupar os alunos para que eles possam, em alguns dias a semana, uma vez por semana, 2, 3, eles fiquem com alunos com a mesma dificuldade que eles têm, ou alunos que com outros alunos diferentes, para que possam fazer trocas em relação ao que um sabe, ao que o outro sabe, ou alunos que têm as mesmas facilidades. Então eu posso fazer um reagrupamento desses alunos, porque eles não precisam passar o ano inteiro com a mesma turma de forma rígida, fechada, né, de forma que eles não tenham a oportunidade de serem reagrupados com alunos de outras salas que possuem a mesma dificuldade e que assim possa se fazer um trabalho mais focalizado. Então, o reagrupamento é um trabalho que pode ser feito dentro da sala de aula, com os alunos da sala, ou interclasse com alunos de outras classes, de outras salas de aula, né? O projeto interventivo, que é um projeto que as intervenções feitas pelos professores, os coordenadores, a equipe pedagógica da escola, principalmente os professores, fazem intervenções pontuais para aqueles alunos. São projetos individuais para um aluno só, ou para um grupo de alunos também, pode ser, que propõe uma intervenção. Eu quero fazer uma intervenção. Além do reagrupamento, eu faço uma intervenção também com aqueles alunos. Faço um projeto que vai intervir naquela dificuldade que o aluno está apresentando, ou que aqueles alunos estão apresentando, no decorrer do processo. Jamais esperar o término para poder fazer esse projeto. Para isso, a avaliação tem que ser formativa, né? Eu tenho que avaliar constantemente para poder saber como que eu vou intervir com aqueles alunos que possuem dificuldade de aprendizagem. Formação continuada, porque os professores nós precisamos dessa formação continuada o tempo inteiro, porque agora nós estamos com a proposta de reorganização da cultura escolar, da cultura educacional, da avaliação do ensino, da aprendizagem. Então, para isso, nós precisamos de formação continuada para que a gente possa entender, compreender o nosso papel na mudança, na revolução em relação à educação que o CICS propõe, né? Além disso, a coordenação tem que ser coletiva. Esse trabalho pedagógico tem que ser coletivo. Por quê? Uma das razões, se eu vou fazer um reagrupamento interclasse com alunos de outras salas, como eu posso fazer isso se eu não tenho um trabalho coletivo? Como que eu vou juntar alunos de um ano com de outro ano, de uma sala com de outra sala, fazendo uns reagrupamentos que são produtivos, né, com as dificuldades, se não há um trabalho que se concatena, que se organiza de forma coletiva, um trabalho único pedagógico dessa escola. Então é necessário que a coordenação coletiva seja feita para que se organize esse trabalho na escola, né? Como será então, ainda respondendo essa mesma pergunta, como será a organização dos ciclos, né? A alfabetização. Ao final do primeiro ano, do bloco 1, o aluno deve aprender a ler e escrever texto simples. Isso vai continuando, porque a progressão aqui é continuada, né? No bloco do segundo e terceiro ano e do quarto ao quinto ano, é um sentido pleno de alfabetização. Alfabetização em sua forma plena, ou seja, ele vai saber das especificações morfológicas, sintáticas, semânticas da língua portuguesa. Então não é mais simplesmente ler um texto simples, ele vai tendo uma progressão continuada em relação à sua aprendizagem. E o letramento, que é o quê? É a relação das práticas sociais que envolvem a leitura e escrita com a alfabetização. É fazer essa relação dialética entre a alfabetização, que é a decodificação da língua, e a codificação e decodificação com as práticas sociais. Isso dá o letramento, né? E tendo também aquela perspectiva de que letramento não está agregado simplesmente à língua portuguesa. É uma perspectiva que está agregada também às áreas de conhecimento. Então, nós temos letramento matemático,
em ciências, em geografia, em história, todas elas têm letramento, que é o quê? Inserir prática social naquela área do conhecimento. Pode ser alfabetização, sim, mas também pode ser em outras áreas do conhecimento, né? Quais são os objetivos das classes de aceleração, ou pelo menos turmas de correção e distorção idade série, aquelas turmas de aceleração? Quais são os objetivos dessa turma? Olha só, elas vão permanecer. Nós temos altos índices de estudantes em 2 anos em defasagem, ou mais anos em defasagem. Então, essas turmas de correção de fluxo, elas vão continuar existindo, porque tem que haver um trabalho bem diferenciado em relação a essa defasagem, né? Mas a Ciência de Educação espera que, com a organização do trabalho pedagógico em ciclos, essas turmas paulatinamente vão deixando de existir. Por enquanto, nesse momento de ruptura, nesse momento de mudança, nesse momento agora que está se fazendo essa modificação estrutural, as turmas vão existir, mas com o tempo, elas paulatinamente, de forma gradativa, elas vão sendo finalizadas, né? Mas ainda vão existir. Se a prova trouxer que essas turmas, elas vão acabar com o ciclo, está errado. Elas vão permanecer por pouco tempo. Com o passar do tempo, elas vão sendo finalizadas.